Tributação e criptoativos. Eu sou Miquelan Cavalcante, professor do IDP, e nós temos a honra de dar continuidade aqui ao nosso podcast de Direito Tributário. Oi pessoal, eu sou Tarsila Fernandes, professora do IDP, e hoje nos acompanha a doutora Radassa Santana, doutora e mestre pela Universidade Católica de Brasília, assessora legislativa em matéria tributária na Câmara Federal, advogada, professora do IDP e da FGV. Está também aqui conosco a doutora Rebeca Miller, mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico pelo IDP. Ela foi assessora para a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Ela é uma advogada tributarista da banca Figueiredo e Veloso e foi também vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB-DF. Então, começando aqui a nossa rodada de perguntas, eu pergunta aqui para a doutora Radassa. Antes de entrarmos propriamente nessa temática da tributária, né, referente aos criptoativos, explica um pouco para a gente o que seriam propriamente esses tais criptoativos. A pergunta de $1 milhão. A grande discussão que a gente tem na área de criptoativo, quando a gente fala do aspecto jurídico, é compreender a funcionalidade. Por quê? Porque quando a gente diz criptomoeda, eu estou falando de uma moeda? Não necessariamente. Quando eu falo smart contracts, eu estou falando de um contrato? Não. Parece que é um contrato inteligente pelo nome, né, pela descrição exata do que você tem de termo, mas quando você vai olhar dentro do nosso ordenamento jurídico, não cabe como contrato. Então, não é um contrato inteligente, é uma outra espécie. Então, a gente precisa começar a compreender o que essa economia digital tem, como ela tem transformado os nossos conceitos jurídicos anteriores. Então, quando você me pergunta o que é um criptoativo, eu preciso pensar na função dele dentro do nosso novo contexto, dessa nova forma da economia funcionar, que é essa economia 4.0, que é essa economia digital. Porque, vamos voltar bastante tempo, vamos falar do ouro. O ouro, ele é uma moeda? Ele pode ser tributado como uma moeda. Mas ele também pode ser tributado como a nossa aliança, que foi lá, né, no ICMS, como um produto, né, como na sua função de ouro, dentro de uma mercadoria. Então, uma criptomoeda, ela é uma moeda? O Banco Central está fazendo diversas audiências, né, participou inclusive do nosso grupo de pesquisa Tributação 4.0 para falar sobre o cripto real, a moeda digital, real digital. E eles estão ali trazendo colaborações para entender como vai ser. Mas vai ser uma criptomoeda? Não, não vai. Vai ser uma moeda, vai ser um real digital. Ele vai ter a mesma natureza de um Bitcoin? Não, não vai ter. Então eu não posso colocar no mesmo patamar todas as criptomoedas. Porque eu preciso pensar na funcionalidade desse arcabouço, dessa tokenização, desse blockchain. E aí, um outro contexto que, assim, já para finalizar, e não necessariamente responder, mas trazer mais dúvidas, mas para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, nós temos as NFTs, nós temos as criptomoedas, nós temos os smart contracts e, enfim, outra série de denominações para essas mobilidades do mundo da economia digital. A Receita Federal, ela também está tentando se adequar. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, a gente, às vezes, precisa olhar para o futuro. E a percepção que eu tenho quando a gente fala de criptoativo é que a gente quer encaixar o conceito dentro da nossa percepção do passado. Então, quando você me pergunta o que é criptoativo, talvez você queira uma resposta conceitual. Criptoativo é... tarararará, tem a natureza de... Mas não é assim na economia digital. Perfeito. Porque na economia digital, o criptoativo depende da funcionalidade dele. E aí isso pode ir mudando ao longo, né, da história, do contexto, enfim. Excelente abordagem. Excelente, doutora Radassa. Agora, para a doutora Rebeca, vamos, né, considerando que a gente está aí com prazo para declaração de imposto de renda pessoa física aberto, poderia nos explicar um pouco como ocorre a tributação dos criptoativos atualmente, né? A doutora Radassa já falou que essa federal aí está regulamentando, está estudando também, mas a gente sabe que tem já efetivamente alguma regulamentação. Então, quem tem obrigação de declarar os criptoativos e efetivamente quem tem que pagar imposto de renda sobre os criptoativos, né? Sobre a venda, sobre o ganho de capital, como é que está isso hoje?
Professora Tarsila, essa também é uma excelente pergunta dentro de todo esse universo aqui de criptoativo que a gente está navegando, né, de muitas incertezas. A Receita Federal, de fato, ela veio recentemente, né, com algumas diretrizes a respeito da tributação. Então, a gente na prática vai ter pessoas físicas e pessoas jurídicas tendo que declarar, né, cumprir algumas obrigações acessórias ou deveres instrumentais junto à Receita, perante a Receita. E então, assim, é um universo que, apesar de pouco explorado, como a gente tá vendo, né, ele já tem algumas questões objetivas que, apesar de objetivas, ainda cabe algumas discussões. Mas, objetivamente, a gente tem, assim, pessoas físicas que tenham ali que tenham a venda, né, vendam suas criptomoedas, no caso, ou criptoativos, né, na verdade a gente bota criptoativo em tokens, a própria Bitcoin ou outras denominações relacionadas às criptomoedas, pessoas que tenham a venda dessas criptomoedas acima de R$35 mil, elas são obrigadas a prestar essa informação para a Receita, mais que isso elas têm ali uma tributação, fato gerador para o ganho de capital. Né? Então, a partir de um entendimento da Receita, em 2021, por meio da solução de consulta número 214, tá? A Receita vem impondo essa obrigação para as pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas ali no campo da tributação do IRPJ e da CSLL, né, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Mas, mais que isso, há obrigações também relacionadas à informação que as exchanges, né, que as chamadas, assim, aquelas intermediadoras ali que fazem a compra e venda com a pessoa física, elas também têm algumas obrigações para, não só relacionadas ao Banco Central, mas também a Receita Federal, de passar as informações mês a mês sobre a tramitação, todas as operações que ocorrem com as criptomoedas. Joia. Doutora Rebeca, e esse fenômeno da digitalização da economia, né, que a doutora Radassa inclusive utilizou a terminologia economia 4.0, né, ela encontra um sistema tributário analógico, né, tido por muitos até como disfuncional. Então, eu pergunto, essa nova forma de tributação, esses novos ativos digitais, eles estão aptos a serem recebidos por um sistema tributário como o nosso? Ele está adaptado a receber esses novos aportes digitais? Porque você tocou um ponto importante sobre o reconhecimento que hoje a gente tem no nosso sistema, né, da Receita e principalmente do Banco Central, né, das autoridades reguladoras, que entende as criptomoedas como um ativo. Daí a obrigação de fornecer as informações e a tributação no âmbito do ganho de capital. E com relação à questão da preparação do nosso sistema tributário, me parece que ele já está desatualizado até para o que a gente tem hoje, né? Que dirá o que está vindo agora, o que a gente está enfrentando já como futuro. Dentre alguns dos pontos, justamente o nosso assunto aqui, que são os criptoativos, as criptomoedas. Então, no âmbito, já que a gente fala também sobre reforma tributária e modificações do sistema tributário, com certeza o sistema tributário teria que se adaptar, se modernizar para isso. Veja que a gente vai ter discussões no âmbito dos tributos federais, como o IRPJ, o IRPF, né, imposto de renda, mas também a gente pode ter uma margem aí para tributação de ICMS e ISS. A gente viu com relação aos softwares, que também faz parte dessa economia digital, da tributação 4.0, e o Supremo já enfrentou esse tema também, e havia, em algumas situações, até uma bitributação, estados e municípios competindo ali ao lado da União, né, com os seus respectivos tributos, para tributar as formas de software. Então, com certeza, os criptoativos vão enfrentar isso também, há muita margem para discussão e modernização também do sistema tributário. Perfeito, obrigado. Doutora Radassa, a gente está vendo aí, né, foi bom que você falou, né, a gente não pode olhar para trás, né, tentar encaixar as novas tecnologias aí num panorama que já está desatualizado para a realidade atual, né. Então, eu estava lendo recentemente que, né, a gente fala de metaverso, então já vi até que o Snoop Dogg fez um show no metaverso e cobrou ingresso, né, então como é que a tributação vai chegar nisso, né? Considerando sua atuação como assessora legislativa na Câmara dos Deputados, como tem sido o tratamento legislativo no assunto? O que a gente tem hoje tramitando? Será que a gente vai conseguir alcançar? A gente tem alguma esperança que vai alcançar essa nova realidade? Olha, essa pergunta, ela é
ela também quer uma resposta objetiva, mas eu não tenho uma resposta objetiva para te dar. Eu tenho uma resposta explicativa para a gente poder pensar um pouco sobre o mundo legislativo que a gente tem. E só para te falar, Daniel Alves também lançou uma moeda digital aí para quem quiser ir para o Catar e tal. Então tem aí as moedas digitais dentro do futebol, tanto na questão de time quanto na questão de jogadores criando a sua própria moeda virtual. E aí vem aí, qual é o conceito? É uma moeda? O que significa isso? Qual é a natureza disso, né? E aí eu vou responder com essas duas perspectivas, né, de funcionalidade e a questão do parâmetro normativo que nós precisamos. Quando a gente fala de tributação, o nosso código é de 66. Nossa Constituição é de 88. Nada dos conceitos de 88 e 66 estão vigorando. Nem o mundo de 88 e 66 está vigorando. Nós temos, de acordo com Bauman, e que também já está dentro de outros contextos, né? Um mundo líquido. E o mundo já não é mais líquido, só líquido. Ele tem outras. Esses dias eu li que o pessoal falou que o mundo era um mundo de vapor. Eu falei, não, calma, volta. Vamos pro líquido que a gente ainda tem como pegar. Vapor não. Então, a nossa estrutura normativa, ela quer pensar o conceito da tipicidade fechada do tributo, de isso é um copo de vidro, por isso vai ser tributado no ICMS, porque é uma obrigação, né, de dar, e aí você tem a pessoalidade no serviço, porque você tem uma pessoa que presta aquele serviço, quando na verdade o mundo digital não é assim, não funciona dessa forma. Essa discussão sobre, né, esse metaverso, que é uma realidade, ela pode demorar um pouco mais para alguns ou não, mas ela já aconteceu, ela já existe. Como nós vamos ter um sistema tributário dentro do metaverso? Mas a gente já tinha uma discussão anterior, que era a discussão da tributação com relação às moedas dentro do videogame. Né? Quem tem filho, quem joga videogame sabe como funciona, que às vezes você tem que ir lá comprar, você compra alguma coisa, só que aquilo vai agregando valor e depois você vende aquilo tem uma tributação? É um mercado financeiro? Não é? É tributado como um ativo, como um ganho de capital? O que é aquilo? A nossa legislação está pronta para isso? Não, não está. Nós temos projetos que olham para isso? Não. Nós temos projetos que se propuseram a olhar. Mas eu me nego a dizer que nós temos projetos que olham para isso. Olhar no sentido técnico, no sentido de pensar olhando para o futuro. Eu tenho projetos que, com os instrumentos do passado, tentam dizer o que é o futuro. Isso é muito preocupante, não é? Porque pode levar a uma extrema erosão de bases e perda de receitas consideráveis. A grande questão que assim vem... Bom, nós temos textos, né, legislativos aprovados sobre criptoativos, aí quem está nos assistindo, mas a gente tem, professora, foi aprovado na Câmara, está no Senado, está na CAI, tá lá, tá, inclusive já foi aprovado na Câmara e já foi aprovado na CAI do Senado agora em fevereiro e deve ir para o plenário. Está pronto? Ainda está olhando para o passado. Ainda tenta conceituar situações que não necessariamente são conceituáveis como uma tipicidade fechada, porque o grande ponto da economia digital é justamente não se prender a nada. As pessoas não estão se prendendo a nada. Hoje em dia, em alguns países, e aí, enfim, as pessoas não querem se prender nem ao próprio gênero. Eu quero nascer neutro. Então, como você quer prender um conceito jurídico? Mas nós não estamos prontos para essa discussão, para discutir sobre a conceituação jurídica de determinados institutos constantes na economia digital que não conseguem, não encontram a forma do conceito passado. E aí você tem alguns projetos de lei, tem projetos de lei complementar, tem alterações, a gente tem mais de um projeto de reforma tributária, né? A gente tem a PEC 110, nós temos a PEC 45, nós temos a comissão mista que foi formada na Câmara e tem um relatório também, e quando essa PEC 110 que se for aprovada, né? Provavelmente vai ser, mas se for aprovada ainda assim vai voltar para a Câmara, vai ser uma nova discussão. Esses textos todos, por mais díspares que eles sejam, se você perguntar para qualquer um dos autores, eles vão falar que esse texto está pronto para a economia digital. Não sei, Rebeca, mas tecnicamente eu acho que ainda falta um pouco. Mas não é por culpa dos autores. É porque nós precisamos compreender o futuro olhando para o futuro. Porque o passado não cabe ali.
Então não adianta eu olhar com os conceitos litúrgicos do Código Tributário de 66. A liturgia do Código Tributário de 66 não serve para nada no contexto... Para nada é muita coisa, né? É muito sério, não. Corta essa parte. A liturgia do Código de 66, ela precisa ser aprimorada, aperfeiçoada, né? E conseguir encontrar ali a sua transformação. Se transformar para conseguir alcançar quais são essa nova forma de conceituação, que não é um conceito fechado. Aí volta para a primeira frase. É uma função. Qual é a função que tem hoje? Qual é a funcionalidade que tem hoje o Bitcoin? Quando você estiver vendendo, você está em qual funcionalidade? Quando você estiver dentro do mercado do videogame, você está em qual funcionalidade? Então, isso é uma questão. A outra questão, que você tocou de um ponto muito sério, nós temos o BEPS, e aí a Rebeca estudou largamente, né? Eu estudei anterior a ela, então ela está mais atualizada que eu na questão de estudo do BEPS. Pensando sobre erosão de bases tributáveis no contexto de renda. De renda dinheiro mesmo, entre as empresas. Mas, de repente, eles se viram dentro de um contexto da economia digital, que os atingiu, que atropelou a discussão que a gente estava tendo sobre triangulação de empresas. A gente hoje tem a discussão sobre como tributar essa economia digital. E aí vem, tributa na fonte? Não tributa? O que a gente faz? No conceito de metaverso, no conceito de um mundo virtual, em que há uma manifestação de riqueza, porque a tributação é sobre manifestação de riqueza. Existe manifestação de riqueza no mundo virtual? Existe. Qual é o conceito que eu dou? Eu não tenho ICMS, SS, IVA, enfim. Doutora Rebeca, eu vou me permitir sintetizar com uma palavra, as ricas reflexões da doutora Radassa, mas para perceber que ela fala de uma obsolescência desse sistema tributário, né? Muito no sentido que você também falava na fala anterior. E eu percebo que nossas bases constitucionais, nossas materialidades de tributação, elas são bastante clássicas, né? Ela versa sobre renda, sobre patrimônio, sobre serviços. Você vislumbra nessa nova economia possibilidades outras de previsões de bases que nós não temos hoje? Por exemplo, fluxo de dados, quantidades de usuários. Isso é passível de tributação? Você enxerga isso no futuro ou é muita ficção científica aqui para a nossa conversa tributária? Eu acho que não é muita ficção, eu acho que é possível a gente ter como ponto de partida, mas ainda assim dissecar algo que não é fácil, porque como a professora Radassa bem falou, a gente está trabalhando, a economia 4.0, né, a nova era digital, trabalha muito com intangível, é tudo baseado em bens intangíveis, sendo que se pegarmos o nosso Código Tributário, a nossa Constituição, era tudo baseado em bens tangíveis. A professora Radassa trouxe aqui, bem lembrando das mercadorias, né? Eu volto aqui para a discussão do software também, que enfrentou muito isso. E aí, por outro lado, a gente toca também numa questão, já com relação a dados e a busca dessa base tributável com base nesse, como o professor Miquelão bem falou, né, de um fluxo de dados, por exemplo, mas a gente já vai esbarrar em outras questões como sigilo, por exemplo, né, um dos pontos que também a gente vem discutindo bastante. A proteção de dados, a que ponto a autoridade fiscal ou outros órgãos do Estado, né, podem ter acesso, qual é a limitação disso? Então, veja que quando a gente está discutindo, outras vertentes vão aparecendo também. Os próprios criptoativos, a gente fala de Receita Federal, mas com relação à tributação, mas atinge frontalmente o mercado financeiro inteiro. Então, são diálogos aqui entre órgãos estatais, entre conceitos diferentes, né, jurídicos e não jurídicos e de tecnologia, que toda hora estão se comunicando. Eu acho que isso vai afetar muito nas novas discussões, quando a gente fala sobre nessa busca de qual base qual a base tributável, se a gente vai pegar a fonte, que hoje já está ficando um pouco, a tributação na fonte, ela já está se dissolvendo, apesar de existir, acho que sempre vai existir, mas ela acaba se perdendo um pouco nessa nova economia, né, nessa nova forma de tributar. Doutora Rebeca, a doutora Radassa levantou um ponto bem importante que eu achei, que é a questão de a gente não olhar, né, para trás, mas que a questão do BEPS, né, a questão internacional.
porque a gente sabe, assim, é um problema no Brasil hoje, como tributar, mas não é um problema só brasileiro, né? No mundo inteiro está se enfrentando aí essa questão, como tributar essas novas tecnologias. Tem o projeto BEPS, aí tem a Ação 1, que foi a que menos andou, né, que é a tributação da economia digital. Pode falar um pouquinho sobre o que é o BEPS, o que é o CDE, para que serviu essa ação? Parece que agora, né, no final do ano, eles finalmente anunciaram aí um acordo entre mais de 130 países. Pode falar rapidamente, só para o nosso ouvinte entender aí que não é um problema só da incompetência do sistema tributário brasileiro. Claro, com certeza. Não, é bem colocado, professora Tarsila, porque esse é um problema que está sendo enfrentado por todos os países, todas as nações. Os Estados Unidos mesmo, por exemplo, enquanto a gente vê aqui, as nossas autoridades veem o criptoativo como um ativo, daí a gente fala do ganho de capital, os Estados Unidos vê como patrimônio, por exemplo. Então, veja as disfuncionalidades. Isso vai ter suas ramificações, seus respectivos impactos na legislação tributária e regulatória. Mas com relação a todo esse esforço, né, que a OCDE vem fazendo, ao plano BEPS, eles se comunicam muito com a economia digital e, por consequência, os criptoativos, justamente pegando aqui novamente o gancho da professora Radassa, né, dessa busca pela tributação, onde realmente a riqueza está sendo gerada, a capacidade das empresas de movimentarem seus recursos para um país com menor tributação, a questão do sigilo, que tem sido combatido, a Suíça mesmo, que era um paraíso fiscal, deixa de ser, né? Então, tem várias frentes nesse sentido, uma delas são os criptoativos. Agora, o ponto em comum de toda essa movimentação internacional é que ela tem sua raiz ali em 2008, na crise financeira, na crise econômica. Isso é um ponto bem interessante para ver como a sociedade vai se movimentando nesse sentido, né, para poder se adequar. Então, em 2008, a gente vem com essa crise financeira e a necessidade de uma nova economia financeira, né? A necessidade da sociedade não ficar tão refém das grandes instituições financeiras, dos grandes bancos. E aí surgem as criptomoedas com essa intenção de, olha, ela mesma vai se autorregular, então aqui uma ponta muito grande com o que a gente tem de conceitos de liberdade, né, conceito até mais liberal, assim, libertário, né, que muitas da doutrina econômica vai desenvolver nesse sentido. Então a gente vem... daí vem crescendo uma crescente demanda de modificações e a OCDE, junto com países que são membros, né, e outros que não são membros, como o Brasil, tentam traçar planos e ações para que cada um consiga, em conjunto também, consiga atrelar todas as suas legislações e conseguir chegar em um ponto minimamente em comum para tributar as riquezas. E o criptoativo é justamente esse desafio. Onde é que está essa riqueza? Como é que a gente acessa esses dados? É uma coisa muito particular, que a gente não é como um sistema bancário, uma moeda virtual que a gente tem, uma moeda virtual aqui, leia-se o real que a gente tem ali na nossa conta bancária, né? Que há como verificar, trocar informação, ver onde é que esse dinheiro está sendo enviado. A criptomoeda, a rigor, hoje a gente não consegue fazer isso, porque a premissa dela é justamente você não ter o controle. Quem a detém, sabe, tem ali o seu mecanismo, né, de estrutura ali, de saber onde é que está, mas se encerra aí, a gente não consegue ir adiante. Doutora Radassa, essa resposta da doutora Rebeca, ela me inspirou a perguntar-lhe se... Uma pergunta inspirada dá até medo, né? Não, na verdade, foi só um insight trazido pelo comentário da Rebeca, né? Porque eu perguntei anteriormente sobre a regulamentação em nível nacional, né? Se o Brasil não estaria ficando para trás, gerando insegurança jurídica com isso. Mas o comentário da doutora Rebeca inspira essa constatação de que muitas vezes uma disciplina jurídica sobre isso exigirá realmente uma abordagem internacional, né, de âmbito multilateral, né, de âmbito talvez de tratados internacionais para bem regulamentar isso, porque se o mercado financeiro já é volátil, imagine a economia digital, né, volátil no sentido de livre circulação de capitais, né. Então, eu queria sua opinião sobre essa temática da regulamentação, se o Brasil estaria ficando para trás, gerando insegurança jurídica, e se essa abordagem tributária poderia significar uma
uma debandada de empresas que atuem no ramo da economia digital, não se basear no Brasil, mas sim procurar outros países mais avançados em termos de regulamentação? Obrigada pela pergunta. A grande questão é que a nossa tributação, de cada país, ela é baseada justamente no contexto territorial, né? Então eu vou ter a minha competência territorial para tributar os bens ou a riqueza que é produzida dentro do meu território, porque é meu. E aí você tem a disputa pela competência, ainda que outra empresa venha se instalar aqui, e aí você faz os acordos, né, bilaterais para diminuir a tributação no seu e no meu, e a gente conseguir fazer um acordo para essa atuação visando a manifestação do comércio e um aumento de riquezas. Então esse é um ponto que existia, sem falar da economia digital. Existia no contexto de uma economia tradicional. Perfeito. Quando a gente fala de uma economia digital, eu não tenho mais fronteira. Essa é a questão. A discussão que a gente tem quando a gente fala da tributação de renda no Brasil, né, no contexto de território, é assim, olha, governo, né? Se a gente não cuidar da nossa tributação aqui, as empresas vão se instalar no Paraguai, vão se instalar no Chile, vão se instalar no México, não vão se instalar mais aqui, e a gente vai perder. Só que no conceito digital, você nem sabe onde que ela está instalada. Se tiver na Lua, ela pode estar. Se ela conseguir sinal para vir para cá, tá tudo certo. No contexto da economia digital, eu não tenho mais território, eu não tenho mais fronteira. Mas os países, eles precisam pensar com o instrumento que eles têm. O instrumento que ele tem é a territorialidade. O instrumento que ele tem é a competência territorial. Porque os usuários estão aqui. Pelos usuários que estão aqui, porque o serviço está sendo prestado, né, a riqueza está sendo manifesta aqui dentro do meu território. E cada um vai tentar a busca pela competência, pela sua base de tributável ser um pouco maior, pelo alargamento da sua base tributável, para não perder tanto. Então, é uma busca que todos os países estão fazendo. Eu acho que, num contexto de um acordo multilateral, talvez seja até mais difícil, porque vamos pensar no nível Brasil. Por que a reforma tributária não acontece? Eu não estou fugindo do tema, é só para a gente conseguir entender o quanto isso é complexo. A reforma tributária ela não acontece não é só porque o tema é difícil, é porque nós temos 3 níveis de federação envolvidos dentro do contexto de disputa por uma base tributável. Municípios pequenos e municípios grandes, eles não têm um acordo real, unânime, unificado, sobre a base tributável que lhes cabe. Eu estou falando de municípios, no mesmo nível de federação. Quando eu coloco os estados aqui, eu aumento a disputa. Quando eu coloco a União, aí pronto. Aí eu não tenho acordo, aí eu não consigo chegar num consenso. Agora imagina isso num contexto mundial. Falando com países em desenvolvimento, desenvolvidos, com países que, quem leu, né, Chutando as Escadas, vai ter aquela compreensão dos países que construíram o seu império e chutaram as escadas para os demais, ou se você pensar num contexto de economia global, olhando para os países que se uniram como BRICS, etc., para tentar se encontrar ali e manter o seu capital existindo, a sua troca, como você vai colocar isso para um acordo com relação a quanto cada um vai receber no âmbito dessa troca de riqueza? Assim, olha, você vai receber 10%, 20%. A gente está falando de dinheiro. A gente está falando de base de riqueza, de receita. No final das contas, é a receita do país, né? Daquele país, daquela nação. A gente está falando da riqueza das nações, né? Falando de outro livro, a gente já citou vários aqui. Excelentes então, indicações. Eu acho que pensar sobre um acordo multilateral é bem complexo, porque a gente está falando realmente do patrimônio individual. E aí você vai fazer com que os países, talvez maiores e que tenham maior capacidade, né, de força, talvez eles peguem os menores e subsumam ali a sua competência. Como é que isso vai acontecer? Então, é uma discussão que é rica, a gente está só no começo, a gente está no meio da transformação. O Brasil tem um grande desafio, porque nós somos um país continental. Nós temos uma base em erosão, tanto nos municípios, mas principalmente e de forma quase que total nos estados. As bases tributáveis estaduais, elas são cada vez mais, estão cada vez mais em erosão. Né? Eu acho que daqui a 10 anos, como é que eu vou classificar alguma coisa como ICMS? Eu não consigo ver. Mas a gente precisa discutir isso.
A gente precisa falar sobre isso. É um desafio interno e externo, envolve outros países, mas considero muito difícil que a gente faça agora, nesse momento, um pensamento multilateral para isso. E aí é interessante, né, que eu acho que o Brasil sempre foi tão criticado em relação à política internacional, né, que o Brasil não adota, por exemplo, preço de transferência, e aí você tem a questão do imposto de renda retido na fonte para remessa no exterior, né, que era tão criticado aqui no Brasil, os outros países, os autores aqui, os doutrinadores que lidam, né, com tributação internacional, sempre criticaram, e parece que essa é uma das soluções. É um instrumento. É um dos instrumentos que eles visualizam como possível, assim, porque esquece, não quero saber qual é o conceito, não quero conceituar, eu vou fazer tributação retida na fonte para remessa no exterior, seja qual for o tipo de função que isso tenha. Acho que é isso. Excelente, menina. Muito obrigado. Obrigada, doutora Rebeca. Obrigada, doutora Radassa. Foi excelente, né? Abriu bastante a nossa mente aí. Espero que nossos ouvintes tenham gostado também. Muito obrigado e fico muito feliz de recebê-las aqui no nosso IDP Cash. Muito obrigado. Obrigada a vocês, uma honra. Olá, gente. Espero que tenham curtido o nosso IDP Cash. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.